o grande segredo da recuperação judicial. Ou, em outras palavras, se não souber disso, nem desça para o play. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo no tema recuperação judicial. Veja só o tema, o segredo do processo de recuperação judicial. Eu vou tratar esse tema na forma do dia em que eu gravo esse vídeo. É uma sexta-feira. E sim, eu vou abordar esse tema em um tom leve e descontraído, exatamente nos termos do sexto. Então, seguinte. Marcelo, qual é o grande segredo do processo de recuperação judicial? Marcelo, o que eu preciso saber para trabalhar com recuperação judicial e não passar vergonha? E aí, eu me refiro ao advogado da recuperanda, ao advogado do credor e também ao administrador judicial. Então, eu me refiro aos três polos que orbitam em torno desse processo. Tá bem? E para iniciar, eu quero construir com você uma definição do processo de recuperação judicial. Corta para mim que eu vou contar que essa definição é uma formulação minha. É uma formulação construída a partir de muita leitura, a partir de muita prática, a partir de muito debate com colegas que também atuam nesse extraordinário processo. Então, veja bem, recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Eu vou repetir. Recuperação judicial é um processo jurídico com a finalidade econômica. A finalidade desse processo jurídico é uma finalidade econômica. Qual é a finalidade econômica? Alcançar a recuperação, alcançar o soerguimento do agente econômico. Soerguimento do agente econômico equivalente à proteção dos empregos, equivalente à função social, por meio da via negocial. Então, veja bem, três polos. O polo jurídico, o polo econômico, alcançados pela via negocial. Então, Marcelo, qual é o grande segredo do processo de recuperação judicial? Olha, o grande segredo do processo de recuperação judicial está no fim dessa definição. Você só vai operar bem no processo de recuperação judicial somente se negociar bem. Se souber negociar, se souber construir recursos não só persuasivos, mas condições objetivas para essa negociação. Então, se eu tivesse que dar uma dica no tom sexto, você já entendeu esse vídeo. Pega leve comigo que esse vídeo foi gravado numa sexta-feira. Depois eu vou sair daqui e não sei o que eu vou fazer. Mas, enfim, ainda estou no escritório e são 6h20 da tarde. Então veja bem. Se você quiser construir uma boa negociação, você precisa construir parâmetros e construir condições para que essa negociação ocorra. Perfeito? Recuperação judicial só tem sucesso se os advogados negociarem intensamente. Conforme o tamanho da recuperação judicial, inclusive, se contrata uma consultoria especializada para negociar o plano de recuperação judicial. Marcelo, apenas a negociação diz respeito ao plano de recuperação judicial? Não. Veja bem, vamos lá, vamos verticalizar um tema? Então, quem está cansado, quem quer fazer alguma outra coisa, pausa, assiste depois. Mas agora eu vou aprofundar. Agora eu vou convidar você a vestir a capa preta e discutir comigo. Então, antes de você prosseguir, pausa, curta esse vídeo, se inscreve no canal. Pode sugerir algum tema, faça um comentário. Se você gosta da forma como eu abordo o tema, me mande um elogio, eu vou ficar feliz. Imagina que eu vejo todos os comentários que depois o pessoal faz sobre esse conteúdo que eu produzo. Mas vamos lá, vamos aprofundar. Volta para cá, pausou, curtiu, inscreveu no canal, voltou para cá. Marcelo, por que negociação? Meu caro colega, o grande segredo do processo de recuperação judicial é a capacidade negocial dos operadores
deste processo. O grande desafio do advogado da Recuperando é construir termos negociais compatíveis com as expectativas dos credores e com as possibilidades concretas, econômico-financeiras da Recuperando. É essa assimetria que forma o processo de recuperação judicial, porque senão seria muito simples. Bastaria apresentar um plano de recuperação pré-formatado que os credores aceitariam e vida que segue. Não. Os credores têm uma leitura do que a empresa produz de dinheiro, os credores têm uma leitura do patrimônio dessa empresa, os credores têm uma leitura do lugar de mercado que essa empresa possui. De outro lado, a empresa tem limites do ponto de vista da produção financeira, da produção de dinheiro. E é diante dessa assimetria dos limites que a Recuperando possui, com as expectativas, as leituras que os credores possuem, é essa assimetria que vai ser crescentemente diminuída pelo plano de recuperação judicial. Ou, se o credor é um credor extraconcursal, pelos termos negociais compatíveis com a sobrevivência da empresa e com os interesses do credor extraconcursal. Compreende? Essa mediação, ela só é possível por meio de uma negociação qualificada, de uma negociação que envolva múltiplos interesses e que seja permeada por um conjunto de valores. Eu costumo dizer que não tem duas caras. Como negociador, quando eu firmo a minha palavra, ela é necessária e basta. Ela é suficiente para confirmar a posição que eu estou em uma negociação. E isso significa muito em um processo no qual a negociação ela é a tônica das relações travadas. Se eu fosse verticalizar ainda mais, eu diria que o processo de recuperação judicial é um processo de jurisdição voluntária. Ele não é marcado pelo contencioso. Nós temos um concurso de credores forçado pelo processo que devem alcançar um termo médio ou um termo mínimo de aprovação do soerguimento do agente econômico. E isso significa negociar, negociar, negociar. Quais são os termos legais dessa negociação? Por que eu digo que a negociação, que a mediação é um valor, é um conteúdo essencial e é o grande segredo da recuperação? Se nós formos observar o CPC vai indicar a mediação como um vetor de jurisdição, inclusive. Se nós formos analisar a Lei 11.101, está permeado em toda a legislação de recuperação de empresas a ideia de se mediar. Não é por outra razão que recentemente foi incluída como uma das atribuições do administrador judicial o papel de mediar conflitos. Não é por outra razão que a mediação não está excluída do procedimento. E com isso eu quero lhe dizer que a melhor capacidade que um advogado deve ter para discutir, para promover uma recuperação judicial ou para defender o credor é saber negociar. O problema é que essa competência, essa capacidade não vem pronta. Não é ensinada nos bancos de direito. Nós não aprendemos a ouvir a outra parte. Nós não aprendemos a entender que, por vezes, a recuperanda, se eu estou defendendo o credor, ela está apenas no seu direito de sobrevivência. Advogando para a recuperanda, muitas vezes os colegas não compreendem que o credor, ao tensionar o processo, ao criar ao apontar problemas sérios que o processo carrega, o credor está construindo uma condição para negociar. E a recuperanda não entende assim. Então, o que eu quero lhe dizer é que o andamento do processo de recuperação judicial exige uma capacidade negocial acima da média. Porque recuperação judicial é um procedimento jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. A questão fundamental é participar dessa negociação. Muitos credores
até compreendem o que eu estou dizendo, até acham interessante, bonito, curtem o que eu estou dizendo, mas operam no processo como se a negociação fosse algo secundário. E eu vou dar só um exemplo. Credor que opera no processo de recuperação judicial individualmente só vai obter alguma vantagem se tiver um lugar de proa na classe que está inserido. Resumindo, uma recuperação de 10 milhões, 8 milhões na classe 3. Se o credor não tiver 4 milhões na classe 3, é uma burrice não abrir a negociação com outros credores. Essa novidade que eu trago aqui, ela é muito visível na classe 1, credores trabalhistas, em que se vota apenas por cabeça e não pelo crédito. E os trabalhadores vão para a Assembleia sem articular uma posição comum, pensando que a negociação significa negociação com a recuperanda. Veja bem, se eu afirmo que o grande segredo do processo de recuperação judicial é a negociação, eu quero chamar a sua atenção que a negociação não diz respeito exclusivamente à negociação entre o credor e a recuperanda. Para construir um posicionamento interessante, vantajoso para o credor, quem sabe seja mais interessante o credor negociar com outro credor e com outro credor e criar uma condição que torne este grupo um vetor importante no processo desencadeado na Assembleia de Credores, no processo de votação. Essa negociação aqui sequer passou pela recuperanda. De outro lado, a recuperanda, analisando o quadro de credores, ela com muita tranquilidade, ela percebe quais são os credores que se destacam e que são essenciais para a aprovação do plano. Estes credores não podem ficar abandonados. A recuperanda tem a obrigação de se aproximar desses credores estratégicos e apresentar condições que tornem a aprovação do plano algo interessante a eles. E como é que faz isso? De forma negocial, em um passo a passo. Primeiro se aproxima, entra em contato, reitera o contato, liga uma vez, 2 vezes. Eu, negociando com credores, promovendo recuperação judicial, tive contatos que, para eu abrir a mesa, nós estamos falando em mais de 40 ligações. Veja bem, eu não estou falando de 4 ligações, estou falando de 40 ligações. Até que, enfim, entendi qual era a figura importante que dava a palavra nessa instituição financeira e a conversa foi travada com esta figura. E se estabeleceu uma relação de confiabilidade, uma relação de reciprocidade pela transparência, até que eu alcancei o apoio que eu precisava para o plano. E essa confiabilidade persiste até hoje. Então, era um credor estratégico. Se eu estou promovendo uma recuperação judicial, eu tenho a obrigação de, distribuindo a petição inicial, saber do quadro de credores quem são os credores fundamentais. E, sim, pós o primeiro período de suspensão das execuções, pós aquela primeira champanhe que se abre quando o deferimento da recuperação judicial acontece, eu costumo dizer, parênteses aqui, eu costumo dizer que a primeira vitória do advogado que promove a recuperação judicial, a primeira vitória que merece uma champanhe, que merece comemoração, é o deferimento do processamento, a decisão do juízo competente que defere o processamento da recuperação judicial. Porque é a partir dessa decisão que serão suspensas todas as execuções e que a empresa terá condição de respirar e organizar as estratégias de gestão, as estratégias econômico-financeiras, as estratégias operacionais e a elaboração do plano de pagamento. Então, é o famoso fôlego que a empresa possui. Então, deferida a recuperação judicial, o processamento da recuperação judicial, eis o primeiro momento de comemoração e vale sim abrir champanhe, vale sim comemorar, claro que vale. Mas, pós esse primeiro período de comemoração, que deve ser curto, 1 dia, 2 dias, pós esse primeiro período, aguardar
a verificação administrativa dos créditos com o administrador judicial e tão logo o edital do administrador judicial publicado, e aí vai depender do lugar que você vive, meu caro colega. Tem estados do Brasil que esse edital do administrador judicial, que está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, ele demora meio ano. Aqui no Rio Grande do Sul, o edital que inaugura a recuperação judicial do artigo 7º, parágrafo 1º, é muito rápido. E, por conseguinte, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º também é rápido. Mas tem estados que esse edital do artigo 7º, parágrafo 2º demora um ano. Então, o termo médio que eu vou lhe dizer, 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, 4 meses após esse primeiro momento, você deve começar a construir uma estratégia de aprovação do plano de recuperação judicial. Você não deve aguardar o aprazamento da Assembleia, você não deve aguardar uma semana antes da Assembleia para estabelecer a aprovação, as condições ou a estratégia de aprovação do seu plano. Essa aprovação deve estar na sua cabeça desde a distribuição da petição inicial. E conforme o tempo do processo, você vai ver qual é o melhor momento de se provocar os credores para aí sim construir esse processo negocial. Mas a negociação não diz respeito apenas aos credores sujeitos à recuperação judicial. Marcelo, eu não entendo como é que funciona. Tem credores que se submetem e credores que não se submetem. Exatamente. Em regra, artigo 49, todos os créditos se submetem ao processo de recuperação judicial, exceto, perfeito, leia o parágrafo 3º. Créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio, créditos decorrentes de cessão fiduciária de créditos. Enfim, algumas dívidas não se submetem ao processo de recuperação judicial. E essas dívidas também devem ser objeto de atenção do advogado da recuperanda. Que tipo de atenção? Negocial. Atenção negocial. Eu costumo dizer que o credor extraconcursal, ele merece uma atenção, ele não pode ficar eternamente escanteado do processo, porque o processo de recuperação judicial, apesar de não raras vezes se estender, em algum momento ele acaba, em algum momento a recuperação é encerrada, e o credor extraconcursal deve, quando do encerramento da recuperação judicial, ele deve estar tranquilo, seu crédito deve estar administrado, resolvido, renegociado. Por isso que logo após a recuperação e conforme os contratos, conforme a pressão do credor, você deve sim trazer o credor extraconcursal para negociar. Você percebe que dizendo isso eu estou dando sinal para o credor extraconcursal de como é que ele deve proceder? O credor extraconcursal que simplesmente silencia, o credor extraconcursal que simplesmente não age, ele não vai ter os seus créditos alcançados com alguma celeridade. Agora, o credor extraconcursal que vem com força, que tensiona o processo, que alega essa concursalidade, que leva para o tribunal, que pretende de várias formas alcançar o seu crédito, esse credor ele está criando uma condição favorável a sentar à mesa com a empresa. E dizendo tudo isso, eu quero lhe dizer o seguinte: se você não gosta, se você não quer, ou se você não sabe negociar, meu querido colega, não desça para o play. Porque recuperação judicial é um processo cujo escopo só é alcançado pela via da negociação. Hoje, sextou, vídeo um pouquinho mais breve, mas eu quero reiterar o convite. Se você gostou dessa explicação, se faz sentido para você tudo que eu acabei de explorar, encerra esse vídeo, curta e faça um comentário. Diga qual tema você quer que eu explore. E não se esqueça, claro, de se inscrever no meu canal. Grande abraço, meu querido, minha querida colega, e em frente.